Vocês devem saber que recentemente rolou a Comic Con San Diego, mas o que vocês provavelmente não sabem é que também rolou um painel sobre os piores e os melhores mangás. Bem, na verdade esse painel acontece todos os anos, mas nós só ficamos sabendo dele agora. O funcionamento do painel é o seguinte: eles chamam algumas pessoas que participam ativamente da indústria de mangás e comics nos Estados Unidos e pedem para que cada um indique um mangá para uma categoria específica. As categorias vão desde mangá mais subestimado até o mangá não licenciado mais desejado, e é claro, os piores e os melhores mangás do ano. Os integrantes do painel desse ano eram Debbie Aoki, editora e crítica de mangá, Zach Burtsky, gerente editorial do Anime News Network, Chris Butcher, editor e revendedor de comics, Megan Peters, jornalista de comics, e Rob McGonigal, administrador de website de comics. Vejam que apesar da participação de gente mais próxima aos meios críticos de mangá, há editores e donos de lojas de quadrinhos, deixando o painel ainda mais democrático e bastante diverso. Vale lembrar que eles estão falando de mangás licenciados nos Estados Unidos, o que não impede da gente fazer um bom exercício para mensurar a qualidade de alguns títulos, e também para que você possa pegar umas boas indicações. Eu vou apresentar os mangás citados, dando a sinopse e falando brevemente do conceito de cada um. Lembrando que qualquer correção será bem-vinda nos comentários, ok? Bem, a lista começa com os mangás subestimados, porém impressionantes. Captain Harlock, Totsukuni no Shoujo, de Nagabe, My Hero Academia Vigilante, Omoide Manon e The Drifting Classroom. Captain Harlock é o mais antigo dos nomes citados, e já tem status de clássico na cultura otaku. Num futuro distante, a humanidade está estagnada e sem grandes ambições. Isso se deve, grande parte, a uma derrota para o invasor alienígena. Harlock nega esse estado de submissão e lidera um grupo de rebeldes, tudo ao modo de corsários e piratas da Idade Moderna. A sacada é obviamente uma analogia com a história do Japão. A sociedade satisfeita e estagnada após a derrota é a sociedade japonesa após a Segunda Guerra, enquanto os alienígenas invasores são os americanos, a potência dominante que venceu o Japão no conflito. Apesar de ser uma obra antiga, o mangá nunca veio para o Brasil, então fica uma dica para nossas editoras. Esse é um caso diferente de Totsukuni no Shoujo, mangá que foi recentemente licenciado pela Dark Side em uma edição muito elogiada. O nome nacional é A Menina do Outro Lado, e conta a história de Shiva, uma menina que foi acolhida por uma estranha criatura meio animal e meio humana. Apesar de falar sobre afeto, o mangá é conhecido pela sua cor preta vívida. De fato, dentre os mangás que irei falar aqui, ele é um dos que possui a melhor arte, se não a melhor arte. Caso você se interesse pela compra, deixarei na descrição do vídeo um link para a compra do produto pela Amazon. Passa lá, hein? My Hero Academia Vigilante é o spin-off mais querido de Boku no Hero pelos críticos. A obra acompanha um grupo de vigilantes, que no mundo de Boku no Hero são heróis em estado de ilegalidade. O mangá tem como grande papel diversificar o elenco da série, centralizando personagens que estão em outra perspectiva. Mais do que isso, o mangá também serve como uma expansão do mundo de My Hero Academia, e até revela alguns detalhes sobre personagens que já estão na série principal. O mangá conta apenas com a supervisão do autor original e ainda está em publicação, então vale a pena conferir e pedir muito para a JBC trazer pra gente. Omoide Manon é um mangá que fala sobre uma jovem viajante que passa as suas memórias de geração em geração. Mas isso acontece desde que ela era uma única vida em estado unicelular, há mais de 2 bilhões de anos atrás. Apesar de parecer um pouco exagerado, isso é tratado com bastante naturalidade ao longo da obra, já que o seu grande foco é a reflexão sobre o tempo e as memórias. Não há nenhuma pretensão grandiosa, mas se você gosta de ler mangás e refletir, Emanon está cheio de frases filosóficas, prontas para você sair usando com seus amigos e fingir que é um novo Platão. O último da lista é The Drifting Classroom. Para você pode até parecer um nome novo, mas esse mangá é dos anos 70. E se eu tivesse que resumir em uma palavra o tema desse mangá, eu diria sem pensar duas vezes que é caos. O protagonista é o típico adolescente inconsequente que se recusa a amadurecer. E como diziam nossas mães, uma hora a vida cobra. E no caso do nosso protagonista, ela cobrou da forma mais bizarra possível. Um dia, ao ir para a escola, um terremoto acontece e, repentinamente, a sala de aula é enviada para um ambiente totalmente diferente e caótico. E nesse novo mundo, todos ali terão que amadurecer na marra e sobreviver àquele mundo estranho. Sim, muito estranho. Então, se você tem estômago fraco, eu recomendo que você fique longe dessa obra. Se você adora os trabalhos de Junji Ito, bem-vindo ao mangá, ele vai ser um paraíso para você. A obra é um prato cheio para quem gosta de horror,
e terror com elementos de ficção científica. A sua bizarrice é tão única dos mangás dos anos 70 que eu quase posso dizer que isso é um gênero em si. Os integrantes do painel também voltaram para os melhores mangás estreantes para adolescentes e adultos. No caso dos adolescentes, os escolhidos foram Eden Zero, Beastars, Shimanami Tassogare, Samurai 8 The Tale of Hachimaru, Tongari Boshi no Atelier e Sorairo Flutter. Aqui vale lembrar que estamos falando do mercado americano e que esses são mangás estreantes por lá. Mas ao mesmo tempo você também verá alguns títulos que também são estreantes aqui no Brasil. Como é o caso de Eden Zero. Há quem diga que Eden Zero possa ser chamado de um novo fairy tale para encher os cofres da Kodansha. A obra é do mesmo autor e conta de fato com personagens muito semelhantes. Então se você já conhece Fairy Tail, também não vai se surpreender com a história, que basicamente segue os personagens, Shiki e Rebecca, ao longo de um mundo mágico e cheio de aventuras. Ah, e também tem um gato azul chamado Rap. Bom, se você ficou triste pelo fim de Fairy Tail, poderá ficar mais feliz. Afinal, você pode considerar isso uma continuação espiritual. O que chama a atenção em comparação com Fairy Tail é um ar mais futurista na obra, mas de todo o resto, tudo lembra bastante. A JBC publica essa obra aqui no Brasil. O link para compra vai estar na descrição do vídeo. E por falar em mangás que estão sendo publicados no Brasil, chegamos em Beastars. A obra se passa numa sociedade de animais que se divide entre carnívoros e herbívoros. Ela lembra um pouco o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e utiliza várias metáforas da nossa sociedade em sua história. O estopim dessa trama é a investigação do assassinato de um herbívoro, que obviamente gerou uma tensão entre os dois grupos de espécies. Para quem procura dramas recentes, Beastars está sempre na lista de recomendações, trazendo um tom bem melancólico aliado a uma boa proposta. Como eu disse, o mangá está sendo publicado no Brasil, pela editora Panini, mas isso não é tudo. Há um anime previsto para outubro desse ano e ele já está licenciado para o Netflix. Shimanami Tassogare é outro drama, mas sendo direto na realidade. O mangá conta a história de um jovem que é gay, mas que nunca se assumiu publicamente por não entender muito bem seus sentimentos sobre isso. A coisa se arruína quando um de seus colegas do colégio encontra pornografia gay em seu celular, e isso obviamente traz uma situação que ele não gostaria de vivenciar. Contudo, ele encontra um lugar que reúne pessoas como ele, pessoas que estão se descobrindo e que também sofrem preconceito da sociedade por isso. O mangá é curto, possui apenas 4 volumes e aprofunda o tema LGBT para um trajeto pouco visto em mangás, mostrando um drama singular dessas pessoas. Infelizmente, o título não veio para o Brasil, mas acreditamos que com a publicação nos Estados Unidos, a obra possa ficar no horizonte das nossas editoras. E finalizamos essa categoria com Sorairo Flutter, outro mangá que possui o tema LGBT na sua pauta. O protagonista é transferido para uma nova escola, onde ele conhece um garoto solitário da sua classe, e ao decorrer da história ele fica amigo do garoto e descobre que ele é gay. A partir daí a obra passa a explorar o romance entre ambos os personagens. A obra é basicamente um romance escolar entre garotas de 17 anos, como tantos que você já viu, mas dessa vez colocando um casal diferente para interagir. Ele não é tão pretensioso como o título anterior, mas toca no tema de forma mais leve, e eu diria até que tem um toque de Slice of Life. Bom, agora a gente chegou na parte boa. Os melhores mangás estreantes para adultos. O vídeo já tá ficando um pouco grande e nós não queremos deixar o narrador sem garganta e o editor sem vida social. Então por isso nós vamos fazer uma parte 2 com as demais categorias. Não se esqueçam que os mangás dos quais falamos estão todos na descrição, com links para compra na Amazon, bem como os links dos nossos parceiros também. No próximo vídeo vai haver uma surpresa que eu quero anunciar para vocês, então eu vejo vocês lá. Não esqueça de dar aquele joia, tá? Joinha? Ô Pedro, a gente fala joinha aqui. Eu prefiro falar joinha. Pode falar joinha?